Entrou? Tá, então a gente está aqui ao vivo, o El País está cobrindo essa 15ª Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty, e a gente está com a Conceição Evaristo. Ela é escritora, a gente vai bater um papo, antes eu vou apresentar um pouco ela para vocês. A Conceição Evaristo é natural de Belo Horizonte e hoje vive no Rio de Janeiro. Ela estreou na literatura na década de 90, é doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense e militante ativa do movimento negro. Suas obras abordam questões como o racismo no Brasil e a condição de ser mulher e negra no país. A Conceição tem diversas obras publicadas no exterior e muitas delas premiadas tanto no exterior quanto no Brasil. Recentemente ela recebeu o Prêmio Jabuti pelo livro Olhos d'Água. Entre outras obras suas também está o romance de 2003, Ponciá Vicêncio, que é um dos seus livros mais conhecidos. A gente vai bater um papo aqui. Conceição, tudo bom? Eu queria primeiro te perguntar uma palavra que eu já vi você usando outras vezes, que é escrevivência. Eu ia te perguntar o que significa isso. É uma pergunta que tem sido muito recorrente e é um termo que eu venho trabalhando desde 95 na minha própria dissertação de mestrado. Eu faço um jogo com a palavra escrever, viver, escrever-se, vendo e depois eu passo a usar esse termo escrevivência. Escrevivência, a gente pode pensar, numa escrita que é profundamente comprometida com a vida, que é profundamente comprometida com a vivência. Mesmo num processo de ficcionalização, eu vou ficcionalizar a partir de fatos, de situações reais que podem ser da minha vivência ou não, que podem ser inclusive da minha história particular, como pode ser da minha história coletiva. E sempre uma escrita marcada pela minha condição, pela minha vivência de mulher negra na sociedade brasileira. Tá certo. Tem uma outra entrevista que eu vi sua que você diz que não nasceu rodeada de livros, mas de palavras. Aí eu ia te falar para explicar o que significa. Essa fala minha, ela nasce muito até de situações que eu vivo, às vezes com escritoras e com escritores que nasceram numa outra condição social que é diferente da minha, e enquanto grande parte dessas escritoras e escritores nasceram já em lares alfabetizados, em lares que eles tinham a oportunidade de experimentar a leitura, né, através da biblioteca dos seus próprios pais ou da sua própria família. Eu não nasci rodeada de livros, né? Eu venho de uma geração de mulheres que me antecederam, e homens que me antecederam, que a maioria nem o primário completou. A minha mãe e minha tia aprenderam a ler praticamente sozinhas. Então, essa cultura do livro, essa informação do livro, eu vou receber quando eu entro para a escola. Então, eu não nasci rodeada de palavras. Eu não nasci rodeada de livros, né? Eu nasci rodeada de palavras. O primeiro contato que eu vou ter com a literatura é a literatura oral. São as contações de história dentro de casa, né? Tanto histórias que ainda cuja origem são histórias vindas das culturas africanas, como histórias que a minha mãe elaborava, contação de caso no cotidiano. Então, o meu primeiro contato com a literatura é essa literatura oral. Tá. Com a palavra. Você está falando um pouco da sua infância, eu ia te perguntar de que lugar que você é de Belo Horizonte. Eu nasci no alto da Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte. Ali tinha uma grande favela até meus 24 a 25 anos, quer dizer, a minha infância e a minha juventude, ela passa nessa favela que hoje é construído um mercado em Belo Horizonte. Hoje é um dos bairros assim, de especulação
mobiliária bem... A favela provavelmente foi para a periferia. A favela foi para a periferia, naquele momento as famílias se dispersaram, a minha família foi para uma periferia que hoje é Contagem, mas era muito longe. E o que eu gosto de dizer quando as pessoas estão ali, que pisem com cuidado, porque naquela área hoje onde tem um mercado tipo Ceasa, né, um mercado distribuidor, ali literalmente está enterrado um umbigo, não só meu como dos meus irmãos, que a minha mãe talvez já ter também um hábito ainda das culturas africanas, quando os nenéns, quando o umbigo caía, se enterrava na terra, se enterrava no chão. Então, literalmente, ali no alto da Avenida Consufena, se você for um dia por lá, pise com cuidado, tá? Que meu umbigo está enterrado lá. Bom, eu ia te perguntar agora, o outro lado, como que a sua carreira acadêmica te ajudou nesse percurso de escritora? Olha, a minha carreira acadêmica me ajudou no percurso de escritora na medida que isso me colocou também, eu sei de todos os seminários de literatura, eu procuro participar desses seminários de literatura. O fato também de eu estudar literatura me possibilita também ter um olhar mais crítico sobre o que está sendo produzido, sobre o que eu produzo. E também eu acho que para um determinado público, o fato de eu ser uma mulher negra, escritora, e também ser da área de literatura, ser uma pesquisadora de literatura, isso faz também com que as pessoas tenham uma curiosidade maior, tenham um respeito maior, né? A indagação, claro que existe uma indagação, será que essa mulher negra, será que ela escreve, não escreve, mas isso também me abre um certo cuidado, um certo respeito, que as pessoas entendem que eu estou produzindo literatura, mas entendem também que eu tenho um conhecimento teórico também sobre o que é literatura, sobre o que está produzindo. Já que a gente está falando disso, de o que é literatura, e, enfim, e desse tipo de visão, de que literatura, quando você está na academia, você tem mais conhecimento, eu ia te perguntar sobre uma homenagem recente que teve a Maria Carolina de Jesus, no Rio de Janeiro. Foi uma homenagem na Academia Carioca de Letras, estava o Martinho da Vila, e um dos convidados disse que elogiou a Maria Carolina de Jesus e depois disse que o que ela fazia não era literatura. Enfim, eu ia te perguntar o que você acha que significa isso, dizer que o que ela fazia não era literatura. Tem ainda muitos críticos literários, muitos pesquisadores que têm uma dificuldade muito grande de entender a obra de Carolina Maria de Jesus como literatura. Para mim, isso tem uma grande história, não só uma grande história, mas tem uma visão meio estranha nisso tudo aí. Uma das primeiras questões que se coloca, porque a maioria das pessoas que fala isso de Carolina Maria de Jesus parou no livro Quarto de Despejo. Leu o Quarto de Despejo e não leu mais nada. Mas mesmo quem só leu o Quarto de Despejo e quiser aprofundar ou pensar aquele diário de Carolina Maria de Jesus como literatura, dá para pensar. É impossível não se perceber naquele diário que Carolina não está falando só da fonofísica. Ali não é um diário para relatar só a carência material. Se percebe em todo momento a porção de escrita que Carolina Maria de Jesus tem. Carolina, ela escreve porque está com fome, Carolina escreve porque comeu, Carolina escreve porque está feliz com os filhos, porque não está feliz. O drama humano de Carolina está ali relatado, a solidão de Carolina está relatada naquele diário, mas como Carolina Maria de Jesus faz um registro que não é a norma culta da língua,
apesar de todo o esforço dela, em alguns momentos ela tenta se apropriar dessa norma culta da língua, tanto no nível de construção frasal como no nível de vocabulário. E aí ela comete, em determinados momentos, o texto pode causar um certo estranhamento. Então há uma tendência também de avaliar esse trabalho, a escrita de Carolina, pelo não uso da norma culta da língua. E que eu digo que é norma oculta da língua, porque só alguns se apropriam dessas normas, né? E aí a gente pode pensar uma porção de coisa, porque em termos de utilização da língua, se o escritor tem um domínio da língua e cria determinados neologismos, ou desvia da gramática da língua, aí é considerada estética do escritor. Aí pode, entende? Isso tem até um valor estético na construção do texto. Se ele, que é o caso de Carolina, desvia por falta de desconhecimento, aí, por desconhecimento, né, aí já toma uma outra conotação. Aí esse texto passa a ter um valor negativo, né? Esses desvios da língua. E tem mais uma questão, que eu acho que é a questão mais séria ainda. É como se as mulheres negras não tivessem sentimento, né? Não tivessem as suas angústias pessoais. É como se nós, quando escrevêssemos, só falasse da água que falta na bica, do pão que falta na mesa. Sempre de coisas materiais. Sempre de coisas materiais. É nos reduzir a objeto novamente. É impossível ler Carolina e não perceber que ali está uma escrita, está uma fala, está um desejo, está um questionamento de pessoa, né? De uma pessoa. Mas como é uma pessoa que não completou o curso primário, que era uma catadora de papel e que era negra, então fica mais difícil ainda dar ao texto de Carolina o status de literatura. Tá certo. A gente não tem mais muito tempo, já está quase dando 11 horas, mas eu queria te fazer 2 perguntas ainda. Uma é sobre a Flip. Se você está gostando, essa programação está sendo reconhecida como uma programação com mais diversidade, tanto de presença de mais mulheres quanto de presença de autores negros e negras. Eu ia te perguntar, o que você acha, se é uma coisa que também que você sente que vai ter uma continuidade ou se é só desse evento, enfim. Não, eu acredito que vai ter uma continuidade. Eu acho que determinados processos, quando a gente vive determinados processos, eu acho um pouco difícil o recuo. Eu acho que essa feira, que esse festival, né, literário, inaugura um outro formato. E fico muito feliz porque quem teve sensibilidade para isso foi uma mulher. Então isso me dá uma esperança. E sem sombra de dúvida também foi uma demanda, né, que ficou muito aguçada ano passado, né, pela ausência de escritoras e de escritores negros. E o que a gente percebe? Há realmente uma tendência de democratização do evento. Então você vê como é que fala? Você vê um público maior movimentando. Essa é a minha 4ª vez que eu venho à Flip, é a primeira vez que eu venho como convidada oficial. Se percebe um público negro muito maior. Eu senti isso também, um público muito mais diverso. Isso, um público muito mais diverso. O fato também parece que as conferências poderão ser assistidas na internet. Quer dizer, porque Paraty é uma cidade cara. E nessas ocasiões de evento ela se torna mais cara ainda, né? Isso possibilita as pessoas também que têm esse desejo, como eu desejo o tempo todo, né? Que têm esse desejo de assistir às mesas através da internet. Então eu acho que
Eu sempre tenho defendido isso. O direito a usufruir dos bens culturais é o mesmo direito que você tem de ter uma casa, que você tem de ter um emprego, que você tem que ter uma assistência médica, que você tem que ter uma educação de boa qualidade. Então, usufruir dos bens culturais, o livro, ele não pode ser só de pertença de determinadas categorias sociais. A escrita também não pode ser só. Então eu acho que o formato dessa feira, ela está atendendo a isso, entende? Realmente democratizar esse objeto cultural que é o livro. Tá. Aí uma última questão para a gente fechar, é uma coisa que eu tenho ouvido algumas pessoas falarem, e o Lima Barreto sendo o anti-cânone, contra o cânone, como você acha que ele se receberia sendo homenageado numa festa que, enfim... Eu acho que pelas características da própria escrita de Lima, você pode ter uma boa pergunta. Eu imagino Lima aqui na praça rejubilando-se, até porque Lima foi um escritor que ele teve consciência das interdições que foram feitas a ele. Então eu acho que hoje Lima ficaria feliz, né? A leitura, inclusive, da abertura da feira, que foi por Lázaro Ramos, um ator negro, né? E a gente via como que o Lázaro parece que estava tomado, inclusive, Sim, por Lima, né? Então eu acho que esse seria um momento de felicidade para Lima, né? Uma pena que ele tenha sido tão injustiçado pela própria crítica literária, né? Não tenha sido, na época, vivo, né? Tenha tido reconhecido o valor que ele tem na literatura brasileira. Legal, Conceição. Obrigado, então. Acho que era isso. A gente está ficando por aqui. A gente acabou de entrevistar a Conceição Evaristo e vai continuar cobrindo essa flip até domingo. Então, é só acompanhar a gente no site do El País. Obrigado, gente. Tchau, tchau.